Mais uma vez estamos aqui, irmãos, para falar sobre as Escrituras. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, ou em favor da verdade. Esse que vos fala, o seu irmão Rodrigo. Agora, já amanheceu o dia, esse é um outro vídeo. Vamos falar um pouquinho, resumidamente, sobre o dízimo. É apenas uma introdução que eu estou dando nesse momento. Hoje é dia 6 de abril de 2020, exatamente 6h51 da manhã. Como de sempre, no fundo, o louvor da nossa querida harpa cristã. Oremos a Deus para que Ele tome a direção deste vídeo e deste estudo bíblico. Como sempre, não estamos com papelzinho, a não ser com a Bíblia Sagrada e a Bíblia anotada. Deus é fiel. Escrevi anotada porque sempre eu estou dando nota de caneta, escrevendo na minha própria Bíblia, que eu esmiuço ela. Senhor e eterno Deus, por favor, em nome de Jesus, mais uma vez te damos graças por todos os bens espirituais e materiais, pelo dom da vida eterna, e te pedimos perdão pelos nossos pecados. Receba no trono da tua graça a nossa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe entrar em tentação, mas livrar do mal, que tem o reino, o poder e a glória para todos sempre. Senhor Deus, que o teu Espírito Santo, em nome de Jesus, esteja nos meus lábios, ministrando tua palavra. Senhor Espírito Santo, eu te imploro, lhe suplico em nome de Jesus. Seja o meu mestre, meu professor, meu orientador, meu discernador, meu interpretador, me revelando a ciência da profundidade da tua santa e bendita palavra. Mais uma vez eu abro minha mente e meu coração, para que o Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus, com a graça de Deus, esteja aqui, me revelando a ciência da tua palavra. Amém. Queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, iremos adentrar um assunto meio até que polêmico, sobre dízimos, ofertas e voto, mas vamos focar principalmente em dízimo, que no dicionário circular ou no dicionário bíblico quer dizer a 10ª parte, e oferta, mas o foco principal vai ser dízimo. Lembrando que estamos na graça e não na lei. E essa determinação por Deus foi para a época da lei, direcionado aos israelitas, ao povo de Israel, ao povo judeu, da qual Jesus nasceu no meio desse povo. Pois bem, vamos lá. Vamos tomar de partida aqui o famoso versículo que 90%, ou seja, 97% ou 95% da massa esmagadora dos líderes espirituais, dos mercantis, dos mercenários da fé, usam para amedrontar o povo, para enricarem cada vez mais. O oposto de Jesus quando andava em cima da face da terra, que não enricou. Nasceu pobre, viveu como andarilho e faleceu como marginal. Mas ressuscitou ao terceiro dia, foi ascendido aos céus e hoje está à direita do Deus, o Eu Sou, o Deus Criador, intercedendo por cada um de nós. Pois bem, vamos lá. Famoso versículo, Malaquias, é o último livro do Velho Testamento. Para ficar mais fácil meu irmão e a irmã encontrar, vai no primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, e volta para trás. Você achará Malaquias.
capítulo 3, versículo 10. Mas antes, eu quero ler aqui um verso no mesmo capítulo. Não, me desculpe, irmãos. No capítulo 2, versículo 17. Só como lembrete, olha o que está escrito. Enfadais, tem gente que enfada o Senhor, com vossas palavras, e ainda dizeis, ainda é cara de pau, dizeis, em que o enfadamos? Nisto, que dizeis? Qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor? E desse é que ele se agrada? Onde está o Deus do juízo? É isso que o povo de Israel lá no passado, na época de Malaquias, fazia. Enfadava o Senhor com suas palavras. Ainda tinha cara de pau, de peroba, né? Sem óleo. Que peroba é uma madeira de uma árvore muito dura. Nem ao menos passavam óleo, né? Para dar uma disfarçada. Eles ainda falavam. Em que enfadamos? A Bíblia diz que caco é entre os cacos aquele que contende com seu Criador. E aí, ele responde: nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passar por bom aos olhos do Senhor, é que ele agrada. Onde está o Deus do juízo? Então você aí, qualquer um que estiver vendo esse vídeo, principalmente os líderes espirituais, que querer fazer o mal passar por bem, está enfadando o Senhor Jesus, que também é Deus, com a graça do Espírito Santo, com essas palavras. Que palavras? Vamos agora aqui. Onde está o Deus de juízo? Aleluia! Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Mantimento é alimento, é comida, não é manutenção, que muito justifica trazer o dízimo para dar manutenção na casa do Senhor. Ora, pois bem, meus irmãos, irmãs, amigos e amigas, a Bíblia diz que a obra que ele começa, a boa obra que ele começa, ele é fiel para ir até o fim. A obra não é de Deus, a casa não é de Deus, sendo assim, ele cuida, ele semeia onde não plantou. Ele chama as coisas que não são, que não existe, a existência. E aqui ele está falando de mantimento, não é manutenção não. Como construir grandes catedrais, reforma, trocar piso. Se estão dando mais valor na casa de pedra, nos edifícios suntuosos e luxuosos, do que no edifício espiritual que é o templo do Espírito Santo, que somos nós, cada um de nós. Casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos: eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para o recolherdes. Agora vamos ver para quem que ele está falando isso. Ó. Lemos aqui, né? O verso 17 do capítulo 2. Parte B. Qualquer que faz o mal passar por bom aos olhos do Senhor, é desse que ele se agrada? Grava isso. Fazer o mal passar por bem dos olhos do Senhor, ele vai se agradar. Como estão querendo fazer do dízimo para falar que você é roubador, ladrão e vai para o inferno. Olha o meu título: roubando a Deus? Ninguém rouba a Deus. Mas vamos lá.
É um título, tá? Lembrando que a Bíblia está em ordem cronológica. Lembrando que esses títulos, a Bíblia, nem a palavra Bíblia existe na Bíblia, existe escritura. A Bíblia, como organizaram ela, foi sabedoria que Jesus emprestou para os homens criarem dessa maneira, para ficar mais fácil da gente examinar. Mas correto fala as escrituras. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó. Quando examinar as escrituras, com o professor Espírito Santo, que eu estou sentindo a presença dele aqui, eu creio que ele está aqui, fomos examinar ela, é ele que tem que revelar, que conversar conosco, nos esclarecer. Quem são os filhos de Jacó? Que mais tarde foi chamado Israel? Os judeus, os israelitas. Então Deus está falando para esse povo, porque esse povo, na ocasião de Malaquias, vivia debaixo da lei, e eles teriam que cumprir da lei, e o dízimo fazia parte da lei. Jacó, não sois vós consumido. O Senhor, Deus Criador dos céus e da terra, Pai nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, falando para eles aqui que eles não eram consumidos porque ele não mudava. Ele não muda. Versículo 7. Desde o dia de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos, e não o guardastes. Tornai-vos vós para mim, e eu me tornarei para vós. Diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizem que havemos de tornar? Quer dizer, devolve para mim, eu devolvo para vocês. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim roubais, sim, toda esta nação. Os irmãos podem observar, principalmente quem é estudioso, examinador da Escritura, e você que é leigo, se tiver um pouquinho de curiosidade, pedir graça para o Espírito Santo, você for no Velho Testamento, sempre tinha peste no meio do povo de Deus. Sempre o povo de Deus estava sendo entregue na mão dos inimigos, para ser perseguido, morto, que era um povo rebelde. Aqui Deus falou para eles devolver o dízimo, eles não devolviam, roubavam a Deus. Uma ilustração, que a Bíblia ilustrava, porque Deus ninguém rouba. Quando não, eles eram rebeldes aos estatutos. Quando não faziam o que Deus queria que eles fizessem. E aí, como está o coronavírus e as demais doenças, como forma de juízo da parte de Deus no Brasil e no mundo, assim era com o povo de Israel na época, em questão de ser entregue aos inimigos, de pestilência, e vai afora. Aí que o verso 10, nós já lemos, fala, trazei todos os vinhos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, né? E aí vai afora. No verso 11, ele promete, e por causa de vós repreendeis o devorador, ele não destruirá os frutos, falando de alimento, mantimento, que é alimento, da vossa terra e vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim. Tá vendo? Lá atrás, querendo passar o mal por bem. Essas palavras foi agressivo, como muitas palavras hoje, do povo, tanto de Deus como dos mundanos, principalmente do povo de Deus, têm sido agressivas para com Deus. Senhor, eu estou exigindo, eu determino, porque eu sou um dizimista fiel. Você é um comedor de arroz e feijão, tá morrendo de fome espiritual. Você nem sabe o que está falando. Para você que é idólatra no dízimo, mas para você que não é idólatra no dízimo, que vive na graça, que é ovelha, Deus tem uma ótima palavra. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Vós tendes dito, inútil é servir a Deus. Olha, tem gente quando contribui com o dízimo e a coisa surte efeito, começa a falar besteira, que não é o povo de Israel aqui. Inútil é servir a Deus. Que nos aproveita, temos cuidado em guardar os seus preceitos e andar
de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados soberbos. A ocasião aqui eles estavam se esperando no soberbo, em vez de esperar no Deus de amor, justiça e misericórdia. Os que cometem impiedade, não edificados, promessas fiéis. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente ao outro. O Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia serão para mim joias e poupá-lo-eis. Você, irmão e irmã, amigo e amiga da palavra de Deus, tem sido joia para Deus, para Ele te poupar nessa desgraça que está acontecendo no Brasil e no mundo? Como o homem poupa seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. É isso que está acontecendo. Que essa desgraça desse maldito vírus aí. Mais uma vez. E também quando Jesus vier. Em glória, numa nuvem rodeado por seus santos anjos. E outra vez vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Então nós vimos aqui, que o dízimo, vamos lá. Malaquias, profeta menor. Amor de Deus por Israel, é o título principal do começo do capítulo. Então já vemos aqui que esse livro do profeta Malaquias é para o povo de Israel, que estava debaixo do jugo da lei, que apontava para o futuro, para a graça inaudita, para o favor imerecível que iria vir através de Jesus Cristo. De Atos dos Apóstolos para frente, porque até em Lucas ainda era lei. Profecia do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis em que nos tem amado. Não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Aborreci a Esaú, fiz dos meus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Vou pular para o versículo 6. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. E eu sou o pai. Onde está a minha honra? Deus perguntando para o povo de Israel. E eu sou o Senhor. Onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. A vós, sacerdotes, são os que desprezais o meu nome. E vós dizeis em que nós temos desprezado o teu nome? Vocês sim, sacerdotes, vendilhões da fé, mercadores da fé. Para você que é um sacerdote que extorque o povo através do dízimo. Dizendo e pregando o seguinte versículo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Vou parar por aqui, só esse pedacinho. E agora? Eu quero que você que está assistindo esse vídeo, não você que é ovelha, que é humilde, que tem sido explorado, mas você, líder religioso, que extorque, requerendo dízimo. Tem uns que requerem até 30%. Fora as campanhaiadas para arrecadar dinheiro. Me prova biblicamente que Jesus deu o mandamento de dízimo, que Jesus falou com a boca dele. Se você não dizimar, você vai morrer e vai para o inferno. Você vai perder sua salvação, porque você é ladrão. Sendo que o dízimo é para a lei. Está claro aqui, eu acabei de ler o título geral, o primeiro título do capítulo de Malaquias. Deus direcionando isso para Israel. No Novo Testamento, nas cartas de Paulo, se diz de oferta voluntária, que o seu coração se mover voluntariamente.
E não por força, nem por violência. Tá? No ministério de Jesus em Lucas. Vamos lá. As mulheres deu dinheiro para Jesus. As mulheres contribuiu. Foi mulher, viu? Contribuiu? Sim. Mas detalhe, Jesus não pediu. Jesus não pediu. Vamos procurar aqui. O negócio aqui é Bíblia. Escritura Sagrada. Olha lá. Ó. Foca aí. Palavra-chave. Dízimo. 10ª parte. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, que era prostituta, da qual saíram 7 demônios, e Joana, olha, Jesus tanto alcançou a ralé, como alcançou a nata, o top da sociedade. Joana, mulher de Cusa, quem era essa mulher? Mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Tá? Esses bens podia ser alimento, mantimento, dinheiro. Quando fala bens, dinheiro é um bem, casa é um bem, alimentação e abundância é um bem, suas vidas é um bem maior. Você vê que os homens eram mais duros de coração, aqui só as mulheres. E nós sabemos que Lucas era o doutor Lucas. Né? Era o doutor Lucas. Não é? Era o doutor Lucas. Tanto é que Paulo sempre levava Lucas, também ele era cooperador de Paulo, junto com ele para cuidar das suas feridas. E havia um médico errar no escrever. O médico é estudado, é culto. O médico procura, quando tem alguma doença, investigar. E ele, como médico, investigava quando tinha alguma doença que não achava cura. Provavelmente ele se informou, investigou para saber se realmente isso era verdade, para ele poder redigir e escrever. Então, voltando no dízimo. Em todo o Novo Testamento, você não encontra Jesus requerendo 10%. O dízimo. Por quê? Ele também sendo Deus, onisciente, onipresente e onipotente, conhecedor de tudo, sabedor que o dízimo era da lei. Por que ele não requereu o dízimo? Porque ele era a graça inaudita que eles, na época, alguns deles, esperavam e que nós esperamos hoje. Jesus sendo a verdade e o dono da verdade, ele não iria cair em contradição de exigir o dízimo, que era da velha aliança, da lei, sabendo que ele era graça inaudita, favor imerecível, e sabendo que o Novo Testamento, de Atos para frente, já seria graça. Não cairia em contradição. E sabendo, na sua onisciência, que hoje, no futuro, teria os bandidos da fé, usando do Velho Testamento de dízimo para extorquir, assaltar sem arma de fogo as pessoas menos esclarecidas dentro das, entre aspas, supostas igrejas que mais são sistema religioso, político, denominacional. Porque a igreja de Cristo é onde tem 2 ou 3 reunidos no nome de Cristo, de Jesus, ele está no meio. É congregacional, congregação, ajuntamento, e não templo. Então, Jesus sabendo de tudo isso, nós não vemos momento nenhum. Aliás, quando vieram ali lançar seus din-din naquele gastrofilastro, se não falar a memória, acho que é esse o nome, sei, aquele recipiente para ofertar no templo, no meio dos ricos ali, apareceu uma viúva pobre, se não falha a minha memória, com 2 moedinhas. E a Bíblia diz que ela deu tudo o que tinha para sobreviver. E os que ali lançavam
suas ofertas, dava do que lhe estavam sobejando, ou seja, sobrando. E aí Jesus entra em cena dizendo, olha, digo a vós, que essa viúva pobre como é, deu tudo o que tinha para sobreviver, e vós deste do que estão sobrando, está sobrejando. Então, teve muito mais qualidade, valor e peso a oferta da viúva pobre, oferta, não fala dízimo, do que a oferta dos ricos. Vamos ver aqui, e para Deus me ajudar, eu achar. Vocês se recordam da passagem do publicano e o fariseu que subiram ao monte, e um desceu justificado e o outro não desceu justificado. Que também os vendilhões da fé, os mercadores, usa dessa passagem para dizer que Jesus pediu dízimo. Vamos ver, vamos entender esse versículo para ver se é assim. Vamos ver. Oh, Jesus, abençoa aqui. Você, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, meu amigo e amiga da palavra de Deus, não vai para o inferno por não dar o dízimo, não. Você contribui daquilo que Deus mover teu coração, tá? Você não vai para o inferno, não. Que o dízimo é da lei. Era para Israel. Ou continua sendo daquele que quer viver debaixo da lei. Como eu quero viver na graça de Jesus Cristo, então para mim, o que acontece? Eu não contribuo com o dízimo. Bom, eu não achei aqui, mas vamos voltar lá em Malaquias, para nós não sair do foco. Eu não contribuo mais com o dízimo, tem muitos anos, entendeu? E quando eu tenho que dar uma oferta, que eu vivo pela fé, da fé, da fé, Deus põe algo na minha mão e manda eu abençoar alguém, eu vou e reparto o que eu tenho com o necessitado, com a necessitada. Tá? O que eu estou querendo dizer? Essa passagem que eu não consigo encontrar é aquela passagem do fariseu e o publicano, que eles sobem ao monte, né? Os irmãos que são do monte aí, que gostam do monte, nada contra, já foi muito em monte. Fariseu, de um lado, publicano, todo mundo sabe que publicano era um cobrador de impostos, detestado por tudo e por todos. Assim era Mateus Levi, antes de Jesus trazer ele para o Evangelho. Fariseu batia no peito e dizia, olha, eu não sou como os demais homens roubadores, que eu jejuo 2 vezes por semana, que eu dou o dízimo do cominho, da hortelã, do unguento. E diz a Escritura que o publicano nem ao menos tinha coragem de elevar os olhos para o alto. E Jesus, observando isso, disse o quê? Que o melhor era obedecer do que sacrificar. E alguns pegam, os mercadores, os vendilhões, os bandidos da fé, os mercenários, e torce, que distorcer é endireitar. Torce essa palavra e diz que ele estava apoiando o pedido de dízimo por causa dessa parte que o fariseu fala. Jamais Jesus ia apoiar algo que saísse da boca do fariseu. O erro já começa por aí. E ainda que apoiasse, o fariseu citou, não sei se eu vou falar pela ordem, cominho, unguento e hortelã. É alimento, são hortaliças. Tá? Não era dinheiro. Embora na época do Velho Testamento no dízimo já tinha o dinheiro da época deles.
E aí Jesus observando, ele fala que um tem seu justificado, outro não, e que ele quer obediência e não sacrifício. Jesus não quer o sacrifício de você tirar 10% desse salarinho sofrido que você ganha para fazer falta na boca dos seus filhos, na tua boca. Que agora até o governo vai ter que auxiliar. O governo não está dando nada para ninguém não. Esse auxílio que está vindo aí é os nossos impostos que nós somos explorados. Que o homem pega dos recursos que Deus deixou na terra e toma posse indevida e mete imposto, põe imposto em cima. E agora diz que está ajudando. Não, é nós mesmo que está se ajudando, que isso é a reversão dos nossos impostos. Que até no palito de fósforo que você compra tem imposto cobrado. Voltando aqui disso. Então Jesus quer que você obedeça a palavra dele, que você se humilha para ele, que você busca ele. Jesus jamais vai querer que você tire da tua boca para passar necessidade, não. E dízimo na época era mantimento, não era manutenção como dizem hoje. Hoje estão mais preocupados em trocar o piso do templo, em pôr vidraça nova, em pôr banheiro novo, do que pegar, dar dinheirama, milhões e bilhões que passam dentro dessas supostas igrejas, desse sistema religioso, dessas denominações, do que pegar e comprar cestas básicas e distribuir. São poucas as que fazem isso, quase nada. Eu venho aqui em defesa da fé, em defesa do evangelho, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, denunciar e protestar que o dízimo foi para Israel, não é para nós. Nós estamos na graça, não na lei. Jesus nunca deixou o mandamento de se exigir o dízimo. A Bíblia fala assim de amor ao próximo, de solidariedade. Quem tem amor ao próximo, oferta um alimento, oferta tempo, oferta carinho, amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é essa, que conheçam a Jesus Cristo por teu único e verdadeiro Filho. O dízimo não é para nós, o dízimo foi para Israel, ou é para aquele que quer viver debaixo da lei, da maldição da lei. Que a Bíblia diz, a Sagrada Escritura diz que a lei só serviu de ai. E Cristo se fez maldição por nós. Ah, mas a lei não foi abolida. Vamos ver, dá uma examinada, se não falha a memória. Vou lá no livro de Hebreus. Cadê Hebreus? Aleluia, glória a Deus. Vamos ver. É aqui mesmo, olha lá. Eu até anotei de caneta, irmãos. Nesse caso, o Velho Testamento, o mandamento é birrogado por Cristo, devido à superioridade de seus sacerdócios. Vamos examinar aqui em Hebreus. Lembrando que todo esse assunto gerou por causa da palavra dízimo. O sacerdócio de Jesus, semelhante ao de Melquisedeque, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei. Olha lá, estamos falando de dízimo que é da lei, não estamos? De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele, ou seja, sob a palavra quer dizer de baixo, ele o povo recebeu a lei. Do sacerdócio levítico, o povo recebeu a lei. Que necessidade havia logo que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque,
e não fosse chamado segundo a ordem de Araão. Porque Melquisedeque é uma tipografia, é um tipo de Cristo. Não tinha começo nem princípio de dias. Assim é Jesus, o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Na troca de sacerdote, vocês que frequentam o sistema religioso, porque eu não frequento mais. Jesus me libertou disso. Quando eu troco um pastor, o outro vem, o outro esquema de trabalho. Então muda algumas coisas. Faz também mudança a lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem, pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Jesus pertenceu à tribo de Judá, que ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, olha lá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Tá vendo aí, irmãos? Nunca Moisés falou de sacerdócio dessa tribo. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei. O sacerdócio de Cristo não foi feito segundo a lei. Vai vendo. Vai vendo onde fica o negócio. Do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Essa vida incorruptível procede de Deus. Então, portanto, o sacerdócio de Cristo foi levantado por Deus. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Cristo, além de ser discípulo, também, principalmente, é sacerdote. Jesus é discípulo, é sacerdote, é pastor, é bispo, é apóstolo, é cooperador. Então, a passagem na Bíblia que fala, cooperando até a consumação do século, cooperando com eles o Senhor. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Abrogado, irmãos. Essa palavra equivale a abolido. Tá? Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Mas este com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Só Deus pode jurar por si mesmo, porque Ele é soberano. E Ele não vai se arrepender do juramento que Ele fez. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Então nós lemos aqui o quê? Que foi...
Olha lá, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. A lei foi abrogada por causa da sua fraqueza e inutilidade. E no sacerdócio eterno perpétuo de Cristo, o que prevalece é a graça inaudita, favor imerecido. Portanto, Jesus nunca pediu dízimo. Jesus não deixou o mandamento de dízimo. E a oferta, ele também não exigiu, é voluntária. Então, por que é que em Atos dos Apóstolos, os apóstolos não pediu dízimo? Interessante isso. Porque os apóstolos seguiram a risca. Os apóstolos seguiram a risca. Depois que Jesus foi ascendido aos céus, o que ele deixou. Quer ver, ó? Vamos examinar aqui. Ó. Igreja de Antioquia. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Olha aqui. Olha aqui. O capítulo 4, do verso 32 em diante. O subtítulo é A Solidariedade dos Cristãos. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Verso 35. E repartiam a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, nomeado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e a trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. E aí, irmãos, vocês estão vendo falar de dízimo aqui? Engraçado, a primeira igreja congregacional que existiu depois da ascensão de Jesus foi a igreja chamada, vamos ver o nome dela aqui, Atos dos Apóstolos, que se iniciou após a ascensão de Jesus. Fiz o meu primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias, aqueles, pois, que se haviam ajuntado, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor,
Restaurarás tu neste tempo o reino de a Israel? Disse-lhe, não, vos pertence saber os tempos ou as estações, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e me eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ponto. Hoje nós somos confins da terra. Foi por causa disso que Jesus disse que hoje estamos aqui, vos anunciando o verdadeiro evangelho, falando na linguagem do Espírito Santo, falando em palavras proféticas, um verdadeiro, puro, santo, singelo e humilde e simples, mas sábio evangelho. Enfim, voltando aqui, no subtítulo, a solidariedade dos cristãos. Nós lemos aqui que eles vendiam e depositavam tudo aos pés dos apóstolos. Ou seja, eles davam uma oferta alçada, que isso sobrepunha a 10ª parte. Vê como que a lei é tão assim inútil, como a própria Bíblia diz, que o dízimo não daria para cuidar de todo mundo. Aqui foi uma oferta alçada, que eles vendiam casas, propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos e ninguém tinha necessidade de nada. E essa igreja se chamava Atos dos Apóstolos, ou seja, a igreja da atitude apostólica, como alguns dizem, igreja primitiva, de antigamente. Então ali, irmãos não passavam necessidade. E por que que hoje, no sistema religioso, nas supostas igrejas, denominações político-religioso, um sistema falido desse, enquanto o pastorzão tem mansão e bilhões no banco, milhões, centenas no banco, o coitadinho do irmão que mora na comunidade, muitas das vezes tem que viver do Bolsa Família, que é dá até, não é nem misericórdia, é dó de falar, a miserinha que recebe. E o governo diz que é ele que está ajudando, sendo que isso é os nossos impostos, que está sendo revertido para o povo. Que contraste é esse? O pastorzão no casal, que muitas das vezes é bancado pelos dízimos dos irmãos, ou de carrão, ou de Land Rover. Tem uns que andam até de limusine, condomínio de luxo. Como fica isso? E que se pede o dízimo, que foi abolido, que não era para pedir, que mudou o sacerdote, mudou a lei, e o nosso sacerdote hoje é Cristo, sacerdote da graça, sendo sacerdote da graça, porque ele cumpriu a lei ficou nos ombros, nas costas, no coração, no corpo dele. Ele carrega hoje a lei, as marcas da lei, sobre o corpo espiritual dele. Ela ficou crucificada naquela cruz, e ele, como Deus, ele onisciente, ele se lembra que ele cumpriu a lei. Ele é o sacerdote da graça, do favor imerecido. Como que fica o dirigente, que é rico, mais de 90% deles, independente da denominação, e o coitadinho, a coitadinha que mora na comunidade, ou como eu, irmão Rodrigo, sabe como eu vivo, irmãos? Eu moro na periferia de Ribeirão Preto, no Parque Industrial Avelino Alves Palma, Rua José Joaquim 525. De frente ao meu lar aqui, esse bairro, o tráfico toma conta. Eu estou, irmãos, desempregado, com uma hernia umbilical desse tamanho. Eu tenho problema sério nas costas. Os 3 últimos discos dos grãos da minha coluna é desgastado. Em uma certa ocasião, eu ia ficando paralítico, o mestre, Jesus, usou alguém, me levou em um determinado lugar, eu recebi uma oração, uma revelação de um senhor de idade, e ele só falou que estava com a mão, para eu não ficar na cadeira de roda. E eu fui questionar por que ele não me curara. Ele disse, se é assim, às vezes você quer sair da minha presença, imagina se eu te curar.
Então muitas das vezes Jesus também não cura a pessoa, deixa aquele anzol ali para controlar a pessoa. Imagina. Deus tem feito eu viver pela fé. Eu tenho que orar e Deus preparar. Os irmãos não imaginam o que eu passo. Mas o nome do Senhor Jesus tem sido glorificado na minha vida. E de novo eu pergunto, em relação ao dízimo, por que esses milionários da fé, sabe quem que me ajudou na minha necessidade? Pessoas, irmãos, que tinha menos do que eu. Jesus mandou até traficante aqui para trazer as coisas. Como usou o corvo para levar alimento para Elias, lá na beira quando ele está lá perto daquele rio lá. Quando Elias precisou de alimento. Usou o corvo, uma ave carnívora, para levar a carne para ele. Tá? E agora, é o meu questionamento, como que fica? Jesus não mandou alugar salão para ficar sustentando o povo para dar dízimo, para ter que pagar aluguel. Jesus não mandou alugar nada, não. Jesus não mandou construir templo para você ficar sustentando o povo, para ficar arrancando dinheiro do povo. Deixa o povo. Você quer ser um líder verdadeiro? Ensina contra o dízimo. Ensina que o dízimo é para lei, não é para graça. Fala pro povo, ó meu povo, é ovelhas que Jesus confiou na minha mão. A partir de hoje, fica no teu coração, você contribui com aquilo que você desejar no teu coração, como está escrito nas cartas de Paulo, oferta voluntária, que seu coração se mover voluntariamente. Tem certeza que Deus vai tocar no coração do povo, vai sair até mais que o dízimo. É por causa desse tipo de assunto, irmãos, que os meus vídeos não têm muita visualização. Porque as pessoas não gostam de ouvir a verdade. 95% do povo não examina as escrituras. Até ao meu ver, parece que gosta de ser enganada. Examina aqui, ó. Aqui, ó. Ó, o que está escrito, ó. Bíblia Sagrada. Pega caneta quando você estiver coisando. Não é pecado rabiscar a Bíblia, não. Circula para você não esquecer. Minha Bíblia é tudo circulada, anotada. Porque eu trabalhei muitos anos com segurança profissional. Os irmãos vê, irmão. E a noite acabou com o meu céu. Só não acabou com a revelação que o Espírito Santo me dá. Porque é a palavra, ó. É a Bíblia Sagrada, as Escrituras, que vai te julgar, que vai te salvar ou não naquele dia. Nós lemos, agora mesmo, lá em Malaquias, que tem um memorial diante de Deus. E tudo está sendo anotado, que seja bom ou ruim. E esse mal que os vendilhões da fé, os mercadores, os mercenários, têm lançado sobre o povo, fazendo o povo se voltar para a lei novamente. Tá tudo errado. Como? Então já que é para voltar para a lei, vamos matar as prostitutas pedradas, não pode, né? Que você vai preso, né? Vamos guardar o sábado também, que não podia andar, não podia fazer nada, tinha que só ficar lá na barraca, lá, examinando a escritura, os pergaminhos. Quer dizer, então volta para a lei só por causa de... Olha lá o pastorzão, que nem devia levar esse título. Vamos mudar, pastorzão não. Vamos lá o mercantidão da fé. Repassar o que eu estou passando, que muitos necessitados estão passando. Eu sou aqui em defesa do Evangelho, em defesa dos irmãos e irmãs necessitadas. Em defesa daquele que ainda não conheceu a Cristo, que no dia só fala de Jesus e não encher a barriga. Entendeu? Vamos lá. Quantos que não tem fé para orar e Deus preparar? Embora são poucas, algumas poucas têm feito o ide de Jesus não de boca, mas de levar o alimento também. Que Jesus, quando ia fazer a obra, além dele curar, libertar e salvar, ele dava alimento para o povo.
Pega aí os ricos do evangelho. Tem os pastores mais ricos aqui do Brasil, que tá aí na mídia, que todo mundo sabe quem que é, eu não vou citar nome aqui, por ética. Vê se eles repartem um pouco com os necessitados. Agora é o momento de ver quem é quem. Eu tenho acompanhado as reportagens, tenho visto pessoas que não são cristãos se solidarizando. Outro dia eu vi um camarada levando 60 quilos de arroz para um lugar lá, para distribuir para os pobres, e ele falando, Jesus tem cuidado de mim e da minha família, então eu tenho que ser grato. Esse pelo jeito era cristão, e um outro que falou não era, levou uma cesta básica. Entendeu? Pega esses mercadidão da fé aí, que são ricos, que tem canal de televisão, ou que se aparece na mídia, viu? Em vez de vocês ficar pedindo para depositar na conta, pega um pouco da conta, entendeu? Entrega os salões que vocês têm. Se não tiver coisa própria, faz uma barraca na rua, vai pregar na rua. Pega tudo que investe em templos suntuosos e luxuosos e compra comida para os pobres, paga médico para os pobres, compra álcool em gel, compra máscara, ou faz máscara, sei lá, faz alguma coisa com esses dinheiros. Eu não vou nem falar dos de fora, que dos de fora já tem quem julga que é Deus. A Bíblia, a Sagrada Escritura diz que o julgamento começa primeiro pela casa de Deus. Vamos lá. Aqui, eles depositaram tudo aos pés do apóstolo. Por que não continuou? Porque vocês são ladrões, bandidos da fé. Só venha a nós, vosso reino nada, vosso reino, o reino de socorrer o povo, a necessidade do povo, espiritual e material. Tá? Por exemplo, eu estou aqui, eu não estou sendo pago não. Eu acordei agora de manhã, eu tomei foi a água, um pouco de água, tá? Quando a minha fé cai, que só pode agradar a Deus pela fé, só Deus sabe o que eu passo aqui. Como eu, tem muitos que tá passando no meio do povo de Deus. Que nem outro dia minha mãe ligou para mim, que ela não é crente, ela me disse o seguinte, que vergonha, que nem a Assembleia de Deus que tem um templo suntuoso, luxuoso na Via Norte, aqui em Ribeirão Preto, diz que um ouvinte de um programa mundano da tal da Rota da Verdade ligou e falou, então, por que a Assembleia de Deus não cede aquele templo gigante, grande que eles têm lá, para transformar em hospital voluntário, porque os hospital não vai caber de gente por causa dessa enfermidade. E aí eu faço essa pergunta, por que vocês não doam a dinheirama que vocês arrecadaram através do dízimo? Que dízimo é mantimento, é alimento. Tá? Cadê? Você pode até me julgar, me condenar, mas eu vim aqui para falar a verdade. Eu não sou o dono da verdade, mas eu acredito no dono da verdade, que é Jesus. Ele é o dono da verdade, ele que está mandando eu falar isso. Vamos ser hipócrita, não. Vamos seguir o exemplo da igreja dos apóstolos. Vamos seguir esse exemplo. Jesus curava, libertava e dava pão e peixe, que era o alimento top da época, para as pessoas necessitadas. Não adianta só pregar bonito nos altares por aí, que é isso, aquilo, estralar igual pipoca. Você tem que fazer valer o seu testemunho de cristão. Você tem que fazer valer a linguagem do Espírito Santo que sai nos seus lábios. Que essa linguagem, muitas das vezes, que não tem... que às vezes a pessoa não tem o dom de interpretar, ela está querendo dizer que o Espírito Santo está falando das grandezas de Deus, exaltando a Deus. Ai, xaraba, canta lá, manai. Ai, xerianda, rabachébia. Tende comanai. Teriande cai. Teimão de convianda lamanai. Enviado, rabachébia. Justiça e juízo na terra, Ramanai. Porque o homem de convianda Labachai
tem se desviado da minha presença, Ramanai, e não tem cumprido de como a Shébia, com o que eu tenho deixado escrito, Rianda Lamanai. Tenho eu sim amor ao homem que criei, decanta Lamanai. É necessário que tenha acontecido, porque eu quero que o homem, come anda na Machebe, a raça humana, se achegue de mim, para a salvação de suas almas. Ai, Xarabacai. Então somente se achegue em mim, diz o Senhor dos Exércitos, e achará salvação para vossas almas. Porque eu sou um Deus de amor, de juízo, mas também de misericórdia. E guardarei e acolherei os meus, Shei Karabacheb Andanai, porque não se perderão aqueles que realmente são meus. Oh, Sharai, Corrimianda Rabacheb Andanai, eu ando e falo e ouço Rabacai, porque eu sou Deus, onisciente, onipresente, onipotente. Todo o globo terrestre está nas palmas das minhas mãos. Ei, Kalamanai. E para você saber que sou eu que estou falando contigo, Dekamanai, terás um sinal da minha parte, Xarabacai. Terás um sinal da minha parte. Grande Dekarra, Xerecai, será o livramento que darei àqueles que realmente me amam. Aleluia, Xerei, Komanai, Arianda Labacás. Ei, sou me canta, Shébia. Eu sou Anai, aquele da raba comica, que anda, cai, que anda, que fala, que ouve, que vê. Tekarabakimihai, Nekamahai. Todas as coisas estão patentes e nuas diante dos meus olhos. Eis que chegou a hora. Chegou a hora de eu separar o joio do trigo, os bodes das ovelhas. Aramanai. Terás um sinal da minha parte, de confiando a Labachébia. Você que está contemplando o que está sendo dito aqui. Embora é um homem que está transmitindo. Adekamanai. Mas sou eu que estou falando em sua boca, Rabachébia. Porque foi eu sou, que disse decante o Nevianda Namachai para ele postar os vídeos, Shekahai. Ei, Kanamanai. Sou Deus de ontem, de hoje e eternamente. Fiquem na minha paz. Aleluia! Senhor e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, que as almas possam aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador. Aceitem a Jesus, confessando diante dos homens. Você que está aí desse lado, que está vendo, levante as mãos e aceite Jesus. Aleluia! A honra e a glória pertencem a ti, Deus, Jesus e Espírito Santo. Cumpra-se a tua vontade na vida daqueles que assistirão esse vídeo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós, todos digam amém e graças a Deus. Não há Deus maior, não há. Não há Deus melhor, não há. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Amém.